Boa noite a todos. Estou iniciando a gravação da nossa aula de hoje. Comunico a todos que a aula está sendo gravada. Tome cuidado aí com seus dados pessoais, etc. Vamos iniciar a aula de hoje resolvendo algumas questões que foram postadas para vocês no quiz, na aula 9, como treinamento para a realização da avaliação oficial, que será na semana que vem. Vocês resolveram, né, esse questionário, a fim de conhecer como é a ferramenta que vai ser utilizada na aplicação da nossa avaliação oficial 1 na semana que vem. Professor, onde é que eu vou encontrar a avaliação oficial 1? Ela vai estar na nossa aula 8, que é a última aula da segunda unidade do primeiro bimestre, certo? Então, essa avaliação oficial 1 representa os conteúdos dados na primeira e na segunda unidade. Então, você vai encontrar isso no encontro 8, certo? Você vai lá no encontro 8 e vai encontrar a pré-aula, lá em cima, depois a aula e o questionário, ou o questionário e a aula, e, por fim, a pós-aula. Então, lá onde tem essa aula, você vai encontrar ao lado esse questionário sob o nome de avaliação oficial 1. Bem, o que é que a gente vai fazer também hoje? Vamos resolver, então, essas questões, atitude e aprendizado, e, para que fique claro, nossa questão vai ser toda baseada em casos práticos, ok? Então, vão ser casos práticos para vocês correlacionarem os conhecimentos que foram obtidos durante esse semestre na resposta de vocês, enviada ali pelo portal. Vocês vão digitar no próprio portal a resposta de cada caso prático e enviar por essa ferramenta de questionário, por essa ferramenta de quiz que o AVA permite. Não precisa fazer manuscrito no caderno, não. É digitado mesmo. Bem, outra informação importante, como eu falei, no mínimo 70% das avaliações oficiais precisa, no mínimo 70% dos pontos precisa ser relativo a questões dissertativas. Na minha prova, 100% será relativo a questões dissertativas, questões de resolução de casos práticos. Isso estará, como eu disse, na aula 8, certo? Vocês só têm uma tentativa para realizar, para fazer a resposta, então não desperdicem essa tentativa, cheguem cedo, procurem acessar o AVA, o portal, tudo já antes, no horário, porque se vocês deixam para cima da hora, pode acontecer alguma eventualidade, e se acontecer alguma eventualidade, vocês vão me comunicar, eu vou entrar em contato com a coordenação, ou vocês mandam um e-mail para a coordenação comprovando qual foi o erro que aconteceu, tira print, demonstra tudo bonitinho, que a coordenação vai tomar as providências cabíveis, ok? Certamente nada vai acontecer, mas não custa nada se antecipar a qualquer eventualidade, certo? E também, se acontecer, a gente entra em contato com a coordenação e a coordenação vai tomar as medidas adequadas. Bem, se eu não me engano, era basicamente esse o recado, certo? A avaliação oficial na semana que vem, vai estar na aula 8. Vocês já tiveram contato com o quiz essa semana para aprender como funciona. Todas as questões vão ser de casos práticos, portanto, dissertativas. Há um limite máximo para a realização da avaliação oficial, que é o horário de nossa aula, de acordo com a regulamentação institucional de tempo para a realização de prova. Se não me engano, 1 hora e 40 minutos para a realização de prova. E depois, posteriormente, então, a gente vai ter a correção em sala de aula de todas as questões que foram abordadas nos nossos casos práticos. Bem, se eu lembrar de alguma coisa, eu farei esse adendo no decorrer da nossa aula de hoje. Vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai abordar, então, o nosso questionário de hoje. Quais são as questões que a gente vai resolver hoje? A primeira questão, eu vou colocar na tela para vocês agora. Vejam só. Está na tela para vocês? Está todo mundo vendo aí? A questão que é modelo ENAD 2015. Uma questão adaptada do ENAD.
que fala sobre Antônio, que propôs uma reclamação trabalhista em face de Alfa SA, que é a empregadora dele, e Banco Beta SA, que é o tomador, alegando que foi contratado por Alfa, empregador, como eu falei, para elaborar na limpeza em benefício de Beta, tomador. Terceirização clássica. Tendo sido dispensado sem justa causa após 3 anos de vínculo empregatício. Alegou também que, passados 11 meses contados da rescisão, ainda não recebeu as verbas rescisórias, adicional noturno e plantões extra. Ele ajuizou, então, a reclamação trabalhista, como dito no início da questão. Em audiência, o Banco Beta, o tomador, alegou ilegitimidade passiva. Ele disse: não sou empregador do reclamante, por isso sou ilegítimo para figurar no polo passivo da reclamação trabalhista. Já Alfa, o empregador, regularmente citado, não foi representado em audiência, não tendo comparecido qualquer gerente ou preposto. A questão ela é omissa quanto ao comparecimento do advogado, munido de contestação e demais documentos. Vamos considerar que isso não aconteceu, até porque essa questão é anterior à reforma trabalhista. Então, esse ponto não é importante para a resolução dessa questão, certo? Agora a gente vai analisar se as assertivas são verdadeiras ou falsas. A assertiva número 1 diz: não há relação de trabalho entre o reclamante e o Banco Beta. E, por conseguinte, esse não deve responder pela rescisão contratual. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? O Banco Beta responde pela rescisão contratual? Responde. De que maneira, em que condição? Professor, eu entendo que... Subsidiariamente. Entendo que... Subsidiariamente. Subsidiariamente. Exatamente, pessoal. Ele responde subsidiariamente, o que quer dizer que há uma ordem de preferência, certo? O primeiro deve ser analisado o patrimônio de Alfa, que é o empregador. Se ele não tiver patrimônio para arcar com o débito, aí Beta vai responder. Então, a alegação da alegação 1, ela não procede, ela não prospera, ok? Ele responde sim pela rescisão contratual, o Banco Beta. Vamos ver aqui a ativa de número 2. Deve ser declarada a revelia da atividade Alfa SA, razão pela qual não poderá mais constar nos autos como reclamada. Bem, e aí, o que é que vocês acham dessa segunda assertiva? É isso mesmo que acontece? Declarado. É falta, professor, essa assertiva. Não. Ela vai mostrar, vai ser declarada a revelia, mas ela vai continuar constando nos autos. Na hora da resposta, eu me atrapalhei. Com certeza, é isso aí. O entendimento é esse. Exatamente. Tanto é que senão não faria sentido haver a revelia, porque se uma parte é excluída dos autos, a sentença não te alcança. A sentença deve alcançar as partes que estão lá figurando nos autos. O fato dela ser revel vai trazer ali os efeitos materiais, os efeitos formais, que a gente já estudou na aula passada, mas o réu revel não é excluído dos autos, ele continua figurando no polo passivo da demanda. Perfeito. Então, 1 e 2 estão equivocadas. Aqui a gente já mata a questão, né? Porque A é 1 apenas, B 2 apenas, C 1 e 2 apenas, não é nenhuma dessas. Não, B 3 apenas, a gente ainda não viu 3. 1 apenas está errada. 1 e 2 apenas não é que 2 está errada. A 1 e a 2 estão erradas. 2 e 3 não é, porque a 2 a gente viu que está errada. E 1, 2 e 3 também não é, porque 1 e 2 a gente viu que estão erradas. Certo? Só pode ser a letra B. O que é que diz a assertiva 3? As atividades empresárias, Alfa e Banco Beta, respondem subsidiariamente por todas as verbas trabalhistas devidas ao reclamante. Perfeito. É exatamente isso que acontece, é exatamente isso que vocês comentaram aqui no nosso debate, no nosso comentário sobre a questão. E assim, a gente passa para a questão número 2. Certo? Professor, essa que o senhor falou é a número 2. Eu acho que ela é alternada. Isso que tá. Muda para cada pessoa. Tá. Porque a número 1 minha não foi. Aí, por isso que eu perguntava se já tinha sido respondida. Ok. Não, a número 1, ela é subjetiva. É uma questão subjetiva.
É isso, é randomizada, gente. A1 de um colega é A2 do outro, que é A3 do outro. A gente vai resolver as três aqui, fiquem tranquilos, viu? A ordem não é importante nesse ponto, ok? Vamos, então, para uma outra questão, modelo ENAD, uma questão que é sua escolha. Ela diz: as empresas devem manter o controle sobre as atitudes de seus funcionários, principalmente em relação aos cargos diretivos, aos que têm cargos diretivos. Assim entendeu a primeira turma do TST, ao condenar por unanimidade determinada instituição bancária por danos morais coletivos. A decisão foi embasada nos vários casos de assédio observados dentro da instituição e manteve a multa de 600 mil que deve ser paga ao FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. O processo contra o banco foi movido pelo MPT, após o recebimento de denúncia referente ao comportamento abusivo de uma gerente de uma de suas unidades. Na ação, o MPT afirmou que o problema era abrangente, alcançando diversas unidades pelo país, e que o banco não estaria adotando providências eficazes para combatê-lo, para combater o problema. Veja que essa notícia trata de uma situação processual relativa às atribuições do Ministério Público do Trabalho. Veja que aqui a gente tem uma ação judicial julgada por uma turma, primeira turma do TST, num processo judicial por unanimidade, certo? E a discussão aí acerca de fatos, o que quer dizer que houve essa decisão aí num processo de conhecimento, certo? Ora, que processo foi esse? Que tipo de processo é esse? A gente vai entender isso partindo das atribuições que o Ministério Público do Trabalho tem, das suas prerrogativas, das ações que pode ajuizar, certo? E da própria história que foi narrada aqui. Então, a situação descrita refere-se a que instrumento processual movido pelo MPT contra a instituição bancária? Ação civil pública. Eu entendo ser uma ação civil pública. Letra B. B. Alguém marcou a habeas data? Ação... O habeas data, ele é uma garantia constitucional que serve para tratar de informações relativas à própria pessoa do impetrante, do habeas data. Então, e é para ter acesso a informações ou para alterar informações constantes de banco de dados. E isso não é narrado na nossa questão. Então, não é habeas data. A questão trata. A letra C fala de uma ação de indenização. Também não é atribuição do Ministério Público defender interesses particulares em ações individuais indenizatórias no âmbito da Justiça do Trabalho, certo? Também não é caso de ação de indenização. Mandado de segurança também não é o caso. A questão não narra nenhum direito líquido certo, nem ato de autoridade pública ou pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, ok? Então, também não é mandado de segurança. E o termo de ajuste de conduta? O termo de ajuste de conduta é uma ferramenta extrajudicial que o Ministério Público do Trabalho pode lançar mão. Apenas depois de constituído o título, firmado esse termo, é que ele pode ser executado na Justiça do Trabalho mediante uma execução de título executivo extrajudicial. Também não é a questão narrada. A questão narrada trata da ação civil pública, sim, é o caso de ajuizamento da ação civil pública, dos termos do artigo 1º, inciso 4º da Lei 7.347 de 85 e do artigo 6º, inciso 7º da Lei Complementar 75 de 93. Ok? Essa, então, é a nossa resposta, é realmente a ação civil pública. Bem, a gente tem algumas coisas, a gente tem ainda uma última questão. Na última questão, houve um caso prático aí que foi narrado para vocês, e que basicamente consiste num caso em que o reclamante ajuizou uma ação, uma reclamação trabalhista, né? O reclamante ajuiza essa reclamação trabalhista e não comparece no dia da audiência inaugural. Porém, o reclamado também não compareceu. E aí o juiz estava lá, fazendo as audiências, fez o pregão, não compareceu o reclamante, não compareceu o reclamado. O que é que o juiz deve fazer diante desse caso? Qual é o direito aplicado?
Professor, Oi. professor, quando a participação das partes, ela é essencial no caso de audiência do trabalho. No caso da ausência do reclamante, é o arquivamento, e do reclamado seria a revelia. Nesse caso aí, que ambos, né, que na verdade é a pergunta, que ambos não compareceram e que o reclamante foi quem ajuizou a ação, no caso, não seria o caso de arquivamento? Sim, exatamente. Nesse caso, o juiz deverá arquivar a reclamação trabalhista e, se o reclamante não apresentar sua justificativa para não ter comparecido à audiência inaugural, ele vai ter que arcar com as custas do processo, ainda que beneficiário da justiça gratuita, embora criticável é a redação dada à CLT pela reforma trabalhista de 2017. Então, nesse caso, prevalece aí a ausência, a força desse ato de ausência injustificada do reclamante, que vai gerar o arquivamento da demanda, que nada mais é do que a extinção do processo. Então, quando ambos não comparecem, o que prevalece é a ausência do reclamante. Sim, porque o arquivamento da demanda é determinante com relação à revelia do reclamado, certo? Como poderia o reclamado ser revel num processo que está arquivado, que foi extinto? Na verdade? Então, o que prevalece aí, por uma questão prática, é o arquivamento da reclamação trabalhista, certo? Então, nesse caso... Eu não sabia desse detalhe que o senhor falou agora, que é o caso de que ele vai arcar com todos os custos, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Eu não sabia disso, eu não coloquei isso na minha resposta. Certo, pois é, isso foi uma inovação da reforma trabalhista de 2017. O juiz, tem alguns juízes que defendem que a vara intime o reclamante para que ele justifique num determinado prazo, aí por conta do princípio da economia processual, e se o reclamante não justificar, aí sim arquivamento e condenação em custas, que condiciona o ajuizamento, o novo ajuizamento dessa demanda, certo? Só vai conseguir ajuizar se pagar as custas. Mas a dicção literal da CLT não diz para o juiz intimar e esperar a justificativa, não. Ele diz para o juiz arquivar, certo? E se não houver a justificativa, aí ele condena em custas. Ok? Bem, assim a gente termina a parte da revisão de hoje e já avança para a nossa aula. Lembrando que não vai cair na prova nem o tema do Ministério Público do Trabalho, certo? Que a gente viu. Professor, mas naquela aula de MPT também tinha questões de competência. Aí vai cair. O que não vai cair é só o Ministério Público do Trabalho, ok? Ainda bem que está gravado aí. E com relação o recurso no processo do trabalho, que é o tema de hoje, também não vai cair, só vai cair para o segundo bimestre, para oficial 2, parcial 2, etc. Lembrando que a gente vai tratar de recursos de uma maneira panorâmica hoje e a gente vai avançar no assunto, depois a gente retorna, certo? Para fazer revisões pontuais sobre alguns recursos, sobre alguns pontos que ficaram para trás, porque a gente precisa ter essa compreensão do todo para entender o processo do trabalho, certo? Então, a gente vai falar de recursos e, ao falar sobre recursos, a gente precisa entender o que é um recurso, a natureza jurídica do recurso, certo? O recurso no processo do trabalho, então, ele é um prolongamento do direito de ação exercido dentro do mesmo processo, certo? Assim como muitos processualistas civis defendem essa concepção, os processualistas do trabalho também entendem o recurso como um prolongamento desse direito de ação. Esses recursos, eles podem ser classificados como recursos ordinários ou extraordinários, podem ser classificados como recursos totais ou parciais, ou ainda como recursos
principal e adesivo. Dentro da primeira classificação, os recursos ordinários vão ser aqueles em que a gente pode discutir fatos e prova, certo? Vale a pena que a gente está falando do gênero recursos ordinários, o que não se confunde com a espécie recurso ordinário que a gente tem no processo do trabalho. A gente tem no processo do trabalho o recurso ordinário, que é um recurso que vai fazer às vezes do que faz a apelação lá no processo civil, certo? A gente vai ver as hipóteses de cabimento, tudo bonitinho, mas é o recurso que normalmente cabe das sentenças de primeiro grau, sejam elas definitivas ou terminativas, quando a competência originária é da vara do trabalho nos dissídios individuais, ok? Então, é o que a gente vê no dia a dia da prática trabalhista, é o recurso ordinário. Ele não se confunde com os recursos ordinários gênero, que são aqueles que podem discutir fatos e provas, e não se confunde também com o recurso ordinário constitucional, que está previsto na Constituição, tem hipóteses bem pontuais e específicas de cabimento e que não é objeto de estudo na nossa disciplina, não é peça de prática trabalhista, por exemplo, ok? Então, entendemos o que é o recurso, o que é esse grupo, esse gênero de recursos chamados ordinários. E os extraordinários são os que não podem discutir fatos e provas. Neles, a lei objetiva, né, o legislador objetiva a uniformização da jurisprudência, certo? Então, a gente vai tratar de aplicação da lei, interpretação da lei, enfim, não violação da legislação, da Constituição e da manutenção da coerência e da coesão dos precedentes judiciais, ok? Então, eles não reexaminam fatos e provas, esses recursos chamados extraordinários. Bem, e o recurso total e parcial, o que é isso? Bem, o recurso é total quando ele vai impugnar todos os pedidos que foram julgados contrários ao interesse do recorrente, certo? Então, se o recorrente é o reclamante ajuizou uma ação contendo 10 pedidos, e desses 10, digamos, 8 foram julgados improcedentes, a gente tem uma sentença de procedência parcial. Diante disso, o reclamante, ele não tem interesse em recorrer, normalmente, né, não tem interesse em recorrer, dos pedidos que ele já ganhou, que ele teve êxito total. Mas quanto aos pedidos que ele sucumbiu, os outros 8, ele pode recorrer dos 8. Mas esses aí seriam um recurso total, dos 8 pedidos que ele pode impugnar. Por outro lado, se ele recorrer apenas de 4 dos 8 pedidos, a gente terá um recurso parcial, ok? Então, o recurso pode ser total ou parcial, abrangendo, então, todos os capítulos da sentença, por exemplo, ou um recurso que abrange apenas uma parte dos capítulos da sentença, não obstante o recorrente tenha sucumbido em mais pedidos do que aqueles que ele optou por recorrer. O recurso também pode ser principal ou adesivo. O recurso principal é aquele interposto dentro do prazo para a parte recorrer da decisão judicial. Já o recurso adesivo é uma espécie de recurso que é interposto... Rapidinho. Fale mais devagar, um pouquinho, rapidinho. Tá. O principal é interposto... no prazo que o juiz concede para a parte recorrer daquela decisão, certo? No prazo de recurso para aquela decisão, para uma dada decisão. O recurso adesivo é um recurso que é interposto no prazo que a parte tem para contrarrazoar o recurso da outra parte. E é admitido no processo do trabalho. Ele é interposto para Não, ele é interposto no prazo para contrarrazoar, para contrarrazões do recurso que a outra parte já interpôs. Vou dar um exemplo aqui, vai ficar claro. O reclamante ajuizou uma ação com uma reclamação trabalhista com 10 pedidos, ele obteve êxito em 5 pedidos. 5 pedidos. Os outros 5 ele perdeu. Daqueles outros 5, bem, ele ficou satisfeito, ele disse, olha, os 5 que eu ganhei já me satisfaz.
Não precisava ganhar todos os 10, não. 5 que eu ganhei já me satisfaz, eu não vou recorrer. Dei a sentença, ele foi intimado, não recorreu. Passados 8 dias, ele verificou que a reclamada, a empresa, recorreu. Ela recorreu dos 5 que ele ganhou. E aí, ele olhou e disse, rapaz, eu vou ter que esperar essa decisão voltar aí agora do TRT, e se eu perder esses 5 que eu ganhei? Bem, eu vou contrarrazoar, eu tenho um prazo de 8 dias para fazer minhas contrarrazões, me defendendo desse recurso. Mas a lei me concede a opção de interpor o chamado recurso ordinário adesivo, nesse caso, certo? Estamos falando de sentença de primeiro grau. Professor, está cortando. Ele vai interpor o recurso ordinário adesivo no prazo para contrarrazoar o recurso ordinário da outra parte. É como um recurso... O professor está cortando o áudio. Aí eu acho que é sua conexão. Vê se você não está longe do Wi-Fi, para você ficar perto aí, para você conseguir... Eu conectei via cabo, professor, já por causa disso mesmo. O professor aqui também está cortando, professor. O caso é que quando fica a imagem do senhor, o senhor coloca vídeo, fica lento a conexão. Pronto, então eu vou cortar o vídeo para ver se melhora, ok? Vamos lá. Então, como eu dizia, o recurso ordinário adesivo ele vai ser interposto no prazo para contrarrazoar o recurso da outra parte. Ele é um recurso que tem uma finalidade de impugnar a decisão judicial, assim como seria o recurso ordinário principal. No entanto, ele é um acessório do recurso da outra parte. E, portanto, se a outra parte desistir do seu recurso, o seu recurso adesivo vai cair, certo? Porque o acessório segue o principal. Isso é um recurso adesivo. Vocês certamente já estudaram isso lá no processo civil, estão revendo aqui no processo do trabalho, entendendo, então, que ele se aplica aqui também, ok? Recurso adesivo se aplica no processo do trabalho e ele é interposto no prazo para contrarrazoar o recurso principal da outra parte, da parte ex-adversa, ok? Bem, já vimos, então, que ele pode ser ordinário, um recurso pode ser ordinário ou extraordinário, pode ser total ou parcial, principal ou adesivo, mas existem princípios que se aplicam aos recursos em geral, ok? Existem princípios que se aplicam aos recursos em geral. Esses princípios, eu vou falar aqui de alguns desses princípios específicos dos recursos, já que a gente já falou de princípio do processo, aqui são princípios do recurso. Professor, Oi. Se o senhor puder, tipo assim, quando você for explicar o tópico, você dá tipo um conceito assim, é porque eu consigo estudar, eu não sei as outras pessoas, mas eu tento anotar o máximo de coisa possível. Então, se o senhor puder falar um pouco mais devagar, para que dê um tempinho para a gente, pelo menos, escrever algumas coisas. Veja, é que a aula fica gravada e a gente tem que concluir a aula em 2 horas, senão eu não consigo postar. Ah, sim. Tá bom. Não concluir, se ela demorar, se ela demorar 2 horas e meia, o canal do YouTube não aceita. Entendeu? Tá bom, tá certo. Aí eu preciso correr um pouquinho, mas ela fica gravada, você pode deixar um espaço no caderno, anota o tempo aí de aula, chega lá, você olha e copia a parte que ficou para trás. Mas está tudo nos slides, gente. Tudo está copiado já nos slides para vocês, que está lá no nosso AVA, na nossa aula, viu? Porque na aula que eu abri hoje, onde tem recurso, só tem os links da aula. Pode olhar lá embaixo que tem o slide. Deixa eu olhar aqui agora. Vou olhar agora para ver se não tem slide também. É onde você colocou assim, nosso estudo não pode deixar de fora os entendimentos jurisprudenciais, é isso? Tem 2 links embaixo. Tem os slides lá. Exatamente. São os 2 links embaixo, tem os slides. Ah, pronto, massa. .pptx. Pronto, massa. Vamos lá, então. Princípios específicos dos recursos. Primeiro, princípio do duplo grau de jurisdição.
É um princípio constitucional? Não. É um princípio de origem... É um princípio infraconstitucional. Ele, como todo princípio... Oi? Ele é um princípio... Ele é um princípio infraconstitucional, não é um princípio de origem constitucional, é um princípio de origem legal. Ele encontra exceção no rito sumário, certo? Porque no rito sumário existem decisões, a sentença, ela pode ser irrecorrível. Na verdade, essa é a regra. Basta que não haja matéria constitucional para ser impugnada. Então, só vai caber recurso de revista, recurso extraordinário, quando houver matéria constitucional na decisão do rito sumário, certo? Qual é o rito sumário, professor? Aquele até 2 salários mínimos, que é o chamado dissídio de alçada, certo? Então, essa seria, por exemplo, uma exceção ao duplo grau de jurisdição, já que lá, em regra, não cabe recurso da decisão de primeiro grau, vai ter uma decisão irrecorrível, então é possível que uma decisão seja irrecorrível, e isso não viola o princípio do duplo grau de jurisdição, que é um princípio legal e que admite exceção. Segundo princípio específico, princípio da unirrecorribilidade. O princípio da unirrecorribilidade nos adverte que de cada decisão só caberá um único recurso, certo? Essa é a regra geral. Tem exceção? Também tem. Exceção número 1, embargos de declaração. A gente vai estudar com mais vagar os embargos de declaração e vai ver que cabe embargo de declaração de toda decisão, certo? E isso não impede que seja interposto o recurso cabível específico para aquela decisão, certo? Então, por exemplo, da sentença do juiz da vara do trabalho no dissídio individual, cabe recurso ordinário, mas cabe também embargo de declaração, ok? Uma outra exceção à unirrecorribilidade é o embargo de divergência, são os embargos de divergência que podem ser interpostos concomitantemente ao recurso extraordinário. Isso ocorre também lá no processo civil, quando a gente vê casos de decisões em face das quais são cabíveis tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial, certo? Ambos os recursos são cabíveis lá e vai ter um procedimento no CPC para que um recurso aguarde o julgamento do outro. Mas a regra é a unirrecorribilidade. Esse é um princípio específico dos recursos. Outro princípio específico dos recursos é o princípio da non reformatio in pejus. Ele diz que o tribunal não pode piorar a situação do recorrente pelo fato dele ter recorrido, certo? Então, uma pessoa que tem uma decisão judicial que lhe é parcialmente favorável e recorre, não pode sair desse recurso com a situação pior do que aquela acerca da qual ele recorreu. Isso não se aplica, esse raciocínio não se aplica quando a outra parte recorreu da decisão. Porque se a outra parte recorreu da decisão, aí o tribunal vai poder modificar a decisão em seu desfavor. Por quê? Porque a sua parte ex-adversa, né? A parte contrária, recorreu da decisão. E aí ela pode obter uma melhora da decisão para ela e, consequentemente, vai ser pior para você, enquanto sendo, então, a outra parte, certo? Então, o non reformatio in pejus significa que o seu recurso não pode te prejudicar, o da outra parte pode, ok? Outro princípio importante acerca dos recursos é o princípio da voluntariedade, que vai nos dizer que a parte precisa suscitar o recurso para que o tribunal aprecie. Então, o ato de recorrer é um ato de vontade da parte. Em regra, é preciso que ela suscite esse recurso, é preciso que ela provoque o tribunal. Professor, tem exceção? Também tem exceção. Remessa de ofício nas condenações em face da Fazenda Pública, certo? Aí vai ter determinados casos em que a gente excepcionalmente não vai ter a remessa de ofício, certo? Por exemplo, aí vai depender da matéria ou do valor da causa. Isso aí vocês já estudaram lá no processo civil, mas essa remessa de ofício ela ocorre quando há uma decisão desfavorável à Fazenda Pública,
acerca da qual a Fazenda Pública não precisa sequer manifestar voluntariamente o seu recurso, que o juízo, né, de origem já manda automaticamente aquela decisão que condenou a Fazenda Pública para ser apreciada pelo tribunal, certo? Vocês podem dar uma olhadinha no 496 do CPC e súmula 303 do TST, que a gente vai ver ainda aqui hoje. O último princípio específico dos recursos é o princípio da fungibilidade recursal. Ele permite que o juiz conheça de um recurso como se fosse outro. Quando você interpôs o recurso errado, porque você cometeu um erro que não é um erro grosseiro, em razão da existência de uma dúvida plausível quanto a qual seria o recurso cabível, e você observou o prazo que era previsto para o recurso que você deveria ter interposto, certo? Então, o prazo está correto, o erro não foi grosseiro, e há uma dúvida plausível quanto a qual recurso cabível. Diante disso, o judiciário pode receber aquele seu recurso equivocado como se fosse o recurso correto. Nos lembra do princípio da instrumentalidade das formas. Lembram? Vamos dar alguns exemplos aqui, certo? Que vão esclarecer um pouco para vocês como é que funciona essa fungibilidade recursal, começando pela OJ 69. Ela vai nos falar que o recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial, recurso ordinário interposto contra despacho monocrático indeferitório da petição inicial, que é uma decisão monocrática tomada pelo relator, certo? Numa ação rescisória, que é uma ação de competência originária do TRT, ou de mandado de segurança, aqui estamos falando de MS, de competência originária do TRT também, certo? Pelo princípio da fungibilidade recursal, ele pode ser recebido como agravo regimental, que seria o recurso correto, certo? Por quê? Porque o recurso ordinário seria cabível da decisão da turma do tribunal em ação de competência originária do tribunal. É o caso, essas duas ações são de competência originária do tribunal, certo? Então, o recurso que vai ser cabível aqui para o TST, certo? Que vai ser endereçado, ele vai ser interposto perante o TRT, mas vai ser endereçado para o TST. O TRT vai fazer o primeiro juízo de admissibilidade, que a gente vai conhecer, e remeter ao TST. Esse recurso ordinário, ele só é cabível da decisão da turma, mas não teve ainda decisão da turma. Houve apenas um despacho monocrático, indeferitório da petição inicial, que foi quem fez? O relator. O relator disse, não vou submeter a turma, nem vai para a sessão, porque essa petição inicial está indeferida, porque ela é inepta. Aí você foi lá e fez um recurso ordinário para que mande esse recurso ordinário para o TST. Não, está errado, não é para ir para o TST. Nem foi para a turma ainda, precisa ir para a turma. E quem é que manda para a turma? É o agravo regimental, que está previsto no regimento interno do tribunal, certo? Para mandar, então, para a turma julgar. Aí dessa decisão da turma que caberia o RO. Por isso, a hipótese, diz a parte final dessa OJ, é a hipótese de não conhecimento do recurso pelo TST, desse recurso ordinário que você equivocadamente interpôs, e devolução dos autos ao TRT, Tribunal Regional do Trabalho, para que ele aprecie o apelo como um agravo regimental. Viu? Você interpôs RO, mas não era RO, era agravo regimental. Como o TST reputa que esse não é um erro grave, esse é um conhecimento mais aprofundado, mais difícil de ser obtido, certo? Então, o TRT entende que você não cometeu um erro grave, que esse recurso ordinário deve ser conhecido pelo TRT, deve ser devolvido para o TRT para que ele o conheça como agravo regimental, que seria o recurso correto. Caso diferente é o da OJ 152, em que o erro é grave, o erro é grosseiro. Olha só o que diz a OJ 152. A interposição do recurso de revista de decisão definitiva do TRT em ação rescisória ou mandado de segurança. É o mesmo exemplo que eu dei. Lembra que eu falei que, como ação de competência originária do TRT, cabe RO e não RR? Cabe recurso ordinário para o TST? Então, como o recurso é de competência originária do TRT, não cabe recurso de revista. Era recurso ordinário. E a interposição, lendo aqui a dicção lendo o enunciado da súmula, a interposição de recurso de revista, de decisão definitiva de TRT,
em ação rescisória ou MS, em ação rescisória ou mandado de segurança, com fundamento em violação legal e divergência jurisprudencial e remissão expressa ao 896 da CLT, que é o artigo que regulamenta o recurso de revista, configura o erro grosseiro, insuscetível de autorizar o seu recebimento como recurso ordinário em face do disposto no 895, a linha B da CLT. Portanto, não há como o TST, aceitar um recurso de revista no lugar do recurso ordinário, no caso desse recurso aí, contra a ação rescisória ou mandado de segurança de competência originária do tribunal. Professor, não decorei essas competências ainda. A gente vai passar por isso de novo. Por isso essa ideia de fazer a abordagem panorâmica, porque a gente acaba passando mais de uma vez por essas informações, e aí vocês acabam abstraindo, vocês acabam sedimentando esse conhecimento, ok? Prazos recursais. Em que prazo é que eu devo interpor? Então, a gente falou da fungibilidade. Vamos agora para os prazos. Qual é o prazo que eu tenho para interpor meus recursos na seara trabalhista? Existe a regra e temos aí 2 exceções. A regra é 8 dias. Professor, 8 dias úteis? Exato, a gente já viu que no processo de trabalho os prazos são em dias úteis. A gente tem um prazo de 8 dias para interpor os recursos trabalhistas. Isso vale para recurso ordinário, para recurso de revista, para embargos ao TST, para agravo de petição, para agravo de instrumento, 8 dias, ok? 8 dias. Poxa, professor, então, 8 dias? 8 dias, certo? É a regra geral dos prazos recursais na CLT. Quais são as exceções? Primeira exceção, embargo de declaração. Embargo de declaração, aquele para sanar omissão, contradição, obscuridade, manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos do recurso, ou erro material, ou ainda para fins de pré-questionamento. Tudo isso a gente vai ver hoje. Ele é em 5 dias. Ele deve ser interposto em 5 dias. O prazo dele é de 5 dias. E o recurso extraordinário também tem um prazo diferente dos demais recursos. Pois o recurso extraordinário tem um prazo que não é de 8 e nem de 5, é de 15 dias, certo? 15 dias o prazo para interpor recurso extraordinário. Professor, e os prazos para contrarrazões, que é para outra parte responder, né? Se defender acerca daquele recurso, em face daquele recurso? É o mesmo prazo que foi aplicado para a interposição. Se o prazo do recurso é de 8 dias, contrarrazões 8 dias. Se é de 5, contrarrazões em 5 dias. Se é de 15, contrarrazões em 15 dias. Princípio da paridade de armas, ok? Professor, e todo mundo tem esses prazos? Não, nem todo mundo. A gente já viu que as pessoas jurídicas de direito público e o Ministério Público do Trabalho possuem prazo em dobro para recorrer, certo? Então, eles têm prazo em dobro para recorrer e é preciso que vocês fiquem atentos a isso aqui também no prazo dos recursos. Mas isso a gente já viu. Bem, nos dissídios de alçada, que são aqueles processos que tramitam sob o rito sumário, que são aqueles cujo valor da causa não ultrapassa 2 salários mínimos, eles não admitem recurso, em regra. A gente viu que é exceção ao princípio do duplo grau de jurisdição, né, porque ele não admite recurso, é decisão irrecorrível, mas pode admitir recurso se versar sobre matéria constitucional. Tanto o STF quanto o TST admitem recursos, admitem os recursos do procedimento comum, certo? Desde que versem apenas sobre matéria constitucional, ou seja, recurso ordinário, recurso de revista, embargos, desde que sobre matéria constitucional. Bezerra Leite defende o cabimento direto do recurso extraordinário em face da decisão de primeira instância, sendo que Bezerra Leite é um grande doutrinador de processo do trabalho, talvez o mais lido aí do Brasil. É claro que temos outros muito bons também, mas o livro dele é excepcional, ele é um grande autor de processo do trabalho. Recentemente, eu até coloquei para vocês no meu Instagram, para vocês assistirem uma live do Bezerra Leite com o Luciano Martinez, certo? Falando sobre processo do trabalho. E não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas foi interessantíssimo, certo? Prosseguindo aqui no nosso assunto. Quanto
aos efeitos do recurso, ok? Os efeitos do recurso são os efeitos que a gente vai ver aqui são os mesmos que a gente vê no processo civil: efeito devolutivo, suspensivo, translativo, substitutivo, extensivo e regressivo, certo? São os mesmos do processo civil. Mas aqui a gente vai ver uma peculiaridadezinha no efeito suspensivo. Então, todo mundo já sabe o que é o efeito devolutivo. O efeito devolutivo, ele pode ser em extensão ou em profundidade. Em extensão diz respeito a quais foram os pedidos que foram julgados e, consequentemente, foram objeto de recurso, certo? Naquele ato processual aí da parte recorrente. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o efeito devolutivo, de maneira horizontal, ele se estende aos capítulos de sentença que foram objeto de impugnação. Então, se a sentença é formada de 3 capítulos, horas extras, férias e depósito da FGTS, se a parte só recorreu das horas extras, só é devolvida ao tribunal a matéria relativa às horas extras. O tribunal não pode julgar férias e FGTS, só horas extras. E o que é que ele pode abordar? O que é que ele pode... até que ponto ele pode se debruçar sobre o tema das horas extras? Aí já é o efeito devolutivo em profundidade ou vertical, que vai nos dizer que todos os fundamentos que foram trazidos pelas partes durante o processo, na inicial ou na contestação, podem ser abordados pelo tribunal, porque tudo isso é devolvido pelo efeito devolutivo em profundidade, ok? Diferente é o efeito suspensivo, que vai falar sobre a suspensão ou não dos efeitos da decisão judicial. Se o recurso tem efeito suspensivo, suspende os efeitos e a gente não consegue executar provisoriamente a sentença. Se o recurso não tem efeito suspensivo, não suspende os efeitos, a sentença produz efeito e, por produzir efeito, a gente consegue executar provisoriamente essa decisão. No processo civil, a regra é o chamado duplo efeito, devolutivo e suspensivo. O que isso quer dizer? Que no processo civil, em regra, a apelação ela tem efeito suspensivo, salvo quando o CPC trata ali de questões específicas, de situações específicas nas quais a apelação não produzirá esse efeito suspensivo. Já no processo do trabalho, os recursos, em regra, não têm efeito suspensivo. Eles têm efeitos meramente devolutivos, certo? Ele tem efeito meramente devolutivo. O que é que isso quer dizer? Que para que o efeito suspensivo seja concedido, é necessário que o recorrente peticione ao relator nesse sentido e que haja uma decisão monocrática do relator concedendo esse efeito suspensivo, ok? Essa é a peculiaridade aqui do processo do trabalho, que a regra é não ter efeito suspensivo, ok? Quanto ao efeito translativo, ele determina que o juiz pode conhecer das questões de ordem pública acerca daquela decisão judicial que foi impugnada, certo? Ele pode conhecer das questões de ordem pública de ofício, não precisa de provocação. Houve o recurso, o efeito translativo do recurso já concede ao juízo ad quem a possibilidade de se manifestar sobre questões de ordem pública de ofício, ainda que não haja provocação, portanto. Já o efeito substitutivo é aquele efeito que é produzido pelo julgamento de mérito proferido pelo tribunal ou juízo ad quem, certo? Que vai, portanto, substituir a sentença que foi impugnada naquilo em que ela foi objeto de recurso. Então, a decisão do juiz ad quem substitui a parte impugnada da sentença, certo? Que foi proferida pelo juízo a qual. Esse é o efeito substitutivo. Temos também o efeito extensivo, que significa que o recurso interposto por uma das partes se aproveita aos seus litisconsortes enquanto regra, certo? É regra e tem exceção. Então, se existem 2 reclamados numa reclamação trabalhista e um deles apenas interpôs o recurso ordinário,
aqueles argumentos, aquele recurso se aproveita a outra parte que não recorreu. Esse é o efeito extensivo. Quando é que ele não se aplica? Quando os interesses desses litisconsortes forem diversos, forem conflitantes. Exemplo, o único reclamado que recorreu dizendo: eu sou parte ilegítima e não deveria constar no polo passivo dessa demanda. Requeiro a minha exclusão do polo passivo da demanda. O que é que vai acontecer aí? Aí não aproveita o outro litisconsorte porque os seus interesses são diversos, são conflitantes. O último efeito que a gente vai falar aqui é o efeito regressivo. Esse é excepcional, certo? Só em alguns casos ocorre o efeito regressivo, que nada mais é do que a possibilidade do juiz que proferiu a decisão, então o juízo a quo, modificar a sua própria decisão, dele se retratar quanto à decisão, voltar atrás no que ele decidiu, certo? Ele pode fazer isso no prazo de 5 dias. Existem alguns casos bem específicos em que isso ocorre. Exemplo, decisão no agravo de instrumento, por exemplo, o juiz pode se retratar quando interposto um agravo de instrumento aí da decisão do juiz que não conheceu de um recurso, como a gente vai ver daqui a pouco. Ou ainda no caso de indeferimento da petição inicial, o juiz nem intimou o reclamado, simplesmente indeferiu a petição inicial, porque era inepta. Aí o reclamante foi lá e recorreu o recurso ordinário, disse que a petição não era inepta. Quando o juiz olhou, ele disse: realmente tinha o pedido estava lá nas páginas, eu disse que era inepta porque não tinha pedido, mas tinha pedido. Então eu vou me retratar e não vou nem intimar a outra parte, vou prosseguir com o processo. Ele se retrata e dá seguimento ao processo, ok? Então esse é o efeito regressivo. Ele pode ocorrer, inclusive, no julgamento liminar do mérito, no julgamento liminar parcial do mérito, ok? Desse julgamento cabe recurso ordinário, como a gente vai ver lá na frente. O juízo de admissibilidade, ele é feito em 2 momentos. O que é o juízo de admissibilidade? É a verificação da presença dos pressupostos recursais. Os pressupostos recursais se dividem em pressupostos extrínsecos ou objetivos, que o juiz analisa ao aferir as condições da própria peça recursal. Ele analisando o recurso em si, ele vai ver se aquele recurso preenche os pressupostos extrínsecos, que são objetivos. Já os pressupostos intrínsecos, os subjetivos, ele vai analisar o recurso em consideração aos sujeitos dos recorrentes, certo? Em consideração aí aos recorrentes. Nesse caso, ele vai, então, verificar a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos para fazer o chamado juízo de admissibilidade e dizer se conhece do recurso. Que aí ele vai conhecer do recurso para depois julgar o mérito. Esse juízo de admissibilidade, no processo do trabalho, diferentemente do processo civil, que mudou a regra relativa à apelação desde 2015, aqui no processo do trabalho a gente tem 2 juízos de admissibilidade. Um no juízo a quo, certo? Ou seja, feito pela autoridade que proferiu a decisão que você está impugnando enquanto recorrente, e outro, segundo juízo de admissibilidade, feito pelo juízo ad quem, aquele feito pela autoridade que julgará o recurso que você está interpondo. A única exceção é o embargo de declaração, porque ele é julgado pela própria autoridade que proferiu a decisão, que está sendo embargada, e, portanto, só há um juízo de admissibilidade nos embargos de declaração. Quanto aos pressupostos, que eu falei que podem ser objetivos ou subjetivos, os objetivos, conhecidos como extrínsecos, são recorribilidade, adequação, tempestividade e regularidade formal. São esses 4. Bem, o que é a recorribilidade? Recorribilidade é a decisão comportar recurso, é ser a decisão recorrível, certo? Ele vai analisar se aquela decisão era recorrível. Era recorrível? Era. E agora ele vai analisar se o recurso foi adequado. É a adequação, certo? É o recurso certo que você está manejando? É o recurso certo. Então, preencheu o segundo pressuposto de admissibilidade do recurso, pressuposto objetivo. Terceiro, tempestividade. O recurso foi interposto dentro do prazo, que em regra é de 8 dias úteis? Sim, foi dentro do prazo. Então ele é tempestivo, certo?
E o recurso, ele tem regularidade formal. Ora, o que é ter regularidade formal? É o preparo e a representação do recurso, certo? Professor, representação é o quê? Assinatura do advogado, assinatura da parte, se for o caso, se ela estiver no exercício do ius postulandi. Já o preparo nada mais é do que o recolhimento de custas e depósito recursal. Então, a regularidade formal abrange a análise da existência do preparo, ou seja, se é comprovada ali o recolhimento das custas do depósito recursal, e a regularidade de representação do recurso, certo? E o juiz, então, vai analisar isso, essa regularidade formal, que é um pressuposto extrínseco do recurso. Então, se não houver o recolhimento das custas, por exemplo, o recurso vai ser declarado deserto. E como deserto, porque não houve o recolhimento de custas, ele não vai ser conhecido, ok? A deserção é a penalidade pela ausência do recolhimento de custas e implica no não conhecimento do recurso. Então, nem se analisa o mérito, porque os pressupostos objetivos não foram completados, ok? Nesse caso, se não tiver presente a regularidade formal, por exemplo. Já os pressupostos subjetivos dizem respeito à pessoa do recorrente. Então, é preciso que haja legitimidade para recorrer, capacidade para recorrer e interesse para recorrer. Por parte de quem? Do recorrente. Pressupostos, então, subjetivos ou intrínsecos. A legitimidade para recorrer, ela nada mais é do que a titularização do direito postulado pelo recorrente. Ou ele titulariza o direito, ou ele está autorizado pelo ordenamento jurídico a defender aquele interesse em juízo. É a ideia da legitimidade da parte que a gente já tratou em sala de aula. A capacidade também é relativa à capacidade de ser parte no processo, certo? E aí a gente tem a capacidade geral para a prática dos atos processuais, que pode ser a capacidade de fato, que abrange também a capacidade de direito, né? A pessoa ter capacidade de direito é ter capacidade para exercitar, na verdade, de direito para titularizar direitos, ser sujeito de direito. E a capacidade de fato é a capacidade de exercitar esses direitos em nome próprio. Não precisa, então, de representante legal, por exemplo, para ir a juízo. A pessoa que tem capacidade de fato e de direito tem capacidade processual e tem capacidade para recorrer, abrangida aí a capacidade postulatória diante do jus postulandi no nosso processo do trabalho aí nas instâncias ordinárias. Já a capacidade de direito, certo? A capacidade de direito acumulada com a representação processual, ela também vai ser um elemento que vai ensejar essa capacidade recursal. Por fim, temos o outro pressuposto subjetivo, que é o interesse. Quando é que a parte tem interesse de recorrer? Quando, de algum modo, a sentença não lhe conferiu tudo aquilo que ela desejava, certo? Ela só vai ter interesse no que tange aqueles capítulos de sentença na qual ela não teve a procedência total da sua postulação. Porque se você obteve tudo o que você pediu, você não tem interesse em recorrer, você só tem interesse em recorrer naqueles pontos em que você sucumbiu no processo, ao menos de maneira parcial, ok? Ao menos de maneira parcial, você não obteve tudo o que desejava, e aí você tem interesse recursal, certo? Então, tem interesse quem não obteve o êxito total na postulação, ok? Ou ainda na defesa, né? Se você é reclamado e algum dos pedidos foi deferido, você vai ter interesse recursal. Agora, se você é reclamado, a empresa, o empregador, e a sentença foi de total improcedência, você normalmente não vai ter interesse recursal, certo? Nossa sentença foi total improcedência, condenando o reclamante em custos e pagamento de honorários advocatícios do seu advogado, você não vai ter interesse recursal para recorrer dessa decisão. A gente vai analisar agora cada um desses pressupostos recursais. Antes da gente partir para isso, eu vou pedir para vocês só um minutinho para eu ir ali pegar um pouquinho de água, porque minha água está acabando, e aí a gente continua a aula, certo? É questão de um minutinho e a gente continua. Fique à vontade, professor. Beleza, é um minutinho só e a gente continua com essa explanação acerca dos pressupostos
dos pressupostos recursais. Ok? Um minutinho só. Retomando, pessoal, a gente vai falar então da tempestividade. Qual é a grande mudança quanto à tempestividade com o novo CPC de 2015? Antes do novo CPC, o recurso interposto antes do prazo não era admitido. Hoje, ele é admitido. Isso se chama recurso extemporâneo. O recurso extemporâneo, ele é tempestivo, ok? Tempestivo. Ele é admitido, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. O recurso extemporâneo é admitido, mas o recurso intempestivo não é. O intempestivo é aquele que é interposto depois do prazo, ok? Lembrem-se que pessoa jurídica de direito público, MPT, tem prazo em dobro para recorrer, certo? Salvo quando a lei prevê um prazo específico para alguma dessas pessoas jurídicas, como é o caso do MPT, na lei do mandado de segurança, que tem um prazo específico. E aí não é em dobro, certo? O recesso forense e as férias dos ministros do TST suspendem todos os prazos recursais, certo? Não interrompem, suspendem os prazos recursais. O que? Recesso forense e férias coletivas dos ministros do TST. Ah, professor, e férias coletivas de juízos e tribunais não tem. A emenda 45 de 2004 aboliu férias coletivas nos juízos e nos tribunais, ok? Quanto ao preparo, o preparo, como eu disse para vocês, nada mais é do que o recolhimento das custas e do depósito recursal. Então, vamos aproveitar esse momento para falar das custas. Como é que são pagas as custas no processo do trabalho? Elas são pagas na razão de 2%. Aí, sobre o que? Depende do tipo de decisão. A gente vai ver. Mas esses 2% nunca serão inferiores a R$ 10,64, que é o valor mínimo de recolhimento de custas, e nunca superiores a 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, é um parâmetro máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios da RGPS, embora esse limite máximo seja modificado ano após ano. Ou seja, esse ano o limite máximo é 1, no ano que vem o limite máximo vai ser outro, e assim sucessivamente.
ok? Mais ou menos 23 mil, né, professor? Isso, mais ou menos 23 mil. Mas ano que vem já vai ser outro. Então, guarde o número 4 vezes o limite máximo dos benefícios. Por quê? Porque ano que vem muda. Quando vocês se formarem, vai estar mudado também, certo? Então, como é que eu posso dizer? Guardem o parâmetro e não o valor. O valor você procura saber quanto é, até no Google você bota na hora e descobre. Nem a OAB vai mandar você calcular isso, certo? Nem a prova da OAB vai mandar calcular. Mas é nessa faixa mesmo que você falou, certo? Na faixa de 23 mil. Veja aqui o artigo 789 da CLT, facinho de decorar, ó, 789. Ele vai falar sobre as custas nos dissídios individuais e coletivos. Tanto faz, então, se é dissídio individual, se é dissídio coletivo, nas ações, procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, e mesmo nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, certo? No exercício da jurisdição trabalhista, certo? Então, naqueles lugares onde não tem vara do trabalho, que o juiz estadual vai atuar como órgão da Justiça do Trabalho, também as custas serão de 2%, certo? As custas relativas ao processo de conhecimento. Professor, e na execução aí tem uma tabela específica para cada ato, que é custas do processo de conhecimento. Incidirão à base de 2%, observado o limite mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. E elas serão calculadas, inciso 1, quando houver acordo ou condenação sobre o respectivo valor. Ou seja, se o reclamante ajuizou uma ação pedindo 10 pleitos, certo? Fazendo 10 pedidos, e só obteve êxito em um deles, quem paga as custas é a reclamada. Poxa, professor, ele pediu 10, perdeu 9, ganhou 1, e quem paga as custas é a reclamada? Sim. Por quê? Porque a lógica é muito simples. Quem dá motivo ao ajuizamento de uma ação e, portanto, a provocação do judiciário é quem deve pagar as custas. Então, se ele tinha direito a um pedido, se ele tinha direito a um 13º lá de 2017, que nunca foi pago a ele, e ele foi lá e ajuizou a ação, pediu 10 coisas, pediu hora extra, pediu 13º, aquele 13º, pediu outros 13º que foram pagos, pediu, digamos, recolhimento da FGTS, teve tudo indeferido, por ausência de prova, por insuficiência de prova, ou até porque foi comprovado que não era devido. O fato é que um deles foi procedente. Eu te pergunto, ele precisava ter ajuizado essa ação? Sim, precisava. Ele tinha um crédito que o empregador não pagou. O empregador simplesmente não pagou, sabia que era devido e não pagou aquele crédito. Então, quem fez com que fosse necessário uma reclamação trabalhista foi o empregador. Por isso, ele é que paga as custas. Professor, mas a reforma trabalhista falou de honorários advocatícios, certo? Quando a gente for falar daquilo que o empregado perdeu, os pedidos que ele sucumbiu e que vai ter despesas quanto a isso, a reforma trabalhista falou dos honorários sucumbenciais e não das custas. As custas seguem esse procedimento que eu estou explicando para vocês. Então, quando houver acordo ou condenação, quem paga é o vencido e paga sobre o respectivo valor. No inciso 2, quando houver extinção do processo sem resolução do mérito ou julgado totalmente improcedente o pedido, aí é o reclamante que vai pagar, e vai pagar esses 2% sobre o valor da causa, ok? Vai pagar 2% sobre o valor da causa, respeitado o limite mínimo e máximo. E no caso de ação que foi procedente, mas que o pedido era uma declaração, uma ação declaratória, ou uma ação constitutiva, que nem cria modificações no âmbito dos fatos, mas no mundo jurídico, nesse caso, vai ser sobre o valor que foi dado à causa, certo? Então, a parte vencida vai pagar percentual de 2% sobre o valor da causa, nos casos de ação declaratória ou constitutiva. E quando o valor for indeterminado, a gente não pode nem quantificar, mensurar economicamente aquele pedido, aquele pleito, aí a parte vencida vai pagar 2% sobre o valor que o juiz fixar. Ok? Aí é o juiz que vai ter que fixar esse valor. O parágrafo 1º desse mesmo artigo, 789, vai nos dizer que as custas serão pagas pelo vencido, como eu expliquei para vocês, ok?
as custas serão pagas pelo vencido após o trânsito em julgado da decisão. Ora, professor, então qual é o momento para o pagamento das custas? Após o trânsito em julgado. Poxa, então depois que já não cabe mais nenhum recurso, quando já acabou tudo, transitou em julgado a decisão, aí é que paga as custas? Em regra, sim. Só que o que acontece? Que a exceção é muito praticada. A exceção é tão praticada que quando você vai analisar o dia a dia da prática trabalhista, ela parece até regra, de tanto que ela ocorre. Qual é a exceção? É quando há interposição de recurso. Só que as partes sempre recorrem. E aí, quando elas recorrem, as custas vão ter que ser adiantadas. As custas vão ser pagas, então, e comprovado esse recolhimento no prazo para a interposição do recurso. Ok? É o que nos diz a súmula AOJ, desculpe, 140, que trata desse tema em cotejo com o artigo 1007, parágrafo 2º do CPC de 2015, que vai determinar a primazia da resolução de mérito no âmbito da análise desses pressupostos recursais, do que diz respeito especialmente à regularidade formal e, mais especificamente, no ponto do preparo, certo? E ele vai dizer, a SOJ vai dizer, em caso de recolhimento insuficiente das custas ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 dias previsto no parágrafo 2º do 1007 do CPC, o recorrente não complementar e comprovar o valor devido, certo? Então, ele tem aí essa possibilidade de complementar e comprovar o valor devido após ser intimado para regularizar essa situação das custas e do depósito recursal. Professor, já entendi as custas, mas não entendi o que é esse depósito recursal. O depósito recursal, ele não vai para o Estado, ele não vai para o governo. As custas vão, o depósito não. Para quem ele vai, então, esse depósito recursal? Ele vai para a parte, certo? O depósito recursal, ele vai garantir o juízo, ele vai ficar bloqueado lá no juízo, para que quando a parte obtenha êxito, caso ela obtenha êxito no final, no momento da execução, então, ou do cumprimento da sentença, ela possa levantar esse valor que está lá depositado, que está bloqueado do depósito recursal, numa conta vinculada ao processo, ok? Ele tem natureza jurídica de garantia do juízo. Ele visa garantir o juízo. E é por isso que só são devidos depósitos recursais quando há condenação em pecúnia, certo? Se não há condenação em pecúnia, não tem o que garantir. Se a obrigação é de fazer, não tem o que garantir com depósito recursal. Só há depósito recursal quando a parte, vamos dizer assim, recorrida, e não a recorrente, a parte recorrida, obteve algum crédito monetário, então, dessa decisão. Aí a parte recorrente vai ter que garantir o juízo para recorrer. Garantir em que limite? Aí tem todo ano um ato do TST que atualiza esse valor dos depósitos recursais, certo? Então, se você colocar no Google depósito recursal 2020, você vai encontrar os valores do depósito recursal estabelecidos aí, o limite máximo pelo TST, ok? Então, os valores vigentes são definidos pelo TST e, de acordo com a tabela aí de julho de 2019, o recurso ordinário é 9.828,51, e nos casos de recurso de revista, embargos ao TST, recurso extraordinário e recurso em ação rescisória, aí o valor é de R$ 19.657,02. Ah, professor, então eu vou precisar depositar todo esse valor para conseguir recorrer? Não, não necessariamente. Não necessariamente. Se sua condenação for de 20, 30, 50, 100 mil, aí você vai precisar. Mas se a condenação for de 4 mil, qual é o valor que eu preciso depositar para recorrer? 4 mil. Não é para garantir o juízo? 4 mil garante. Pronto. Ah, mas o ato diz que é 9.800 e não importa.
a natureza jurídica que vai determinar o valor desse depósito recursal. E, como eu disse, só há quando houver condenação em pecúnia, e eles são feitos também no prazo para a interposição dos recursos, certo? Ah, professor, e no agravo de instrumento? No agravo de instrumento é um caso pitoresco, um caso especial, em que o depósito recursal será de 50% do valor do depósito recursal que foi feito para o recurso a que esse agravo de instrumento visa destrancar. Então, a gente vai entender para que serve o agravo de instrumento. Ele só serve no processo do trabalho para destrancar recurso, certo? E, nesse caso, ele vai, esse agravo de instrumento vai ter o seu depósito recursal limitado a 50% daquilo, do valor que foi feito no depósito recursal do recurso ao qual esse agravo de instrumento visa destrancar, ok? Lembrando que, no caso do recurso adesivo, também é devido o depósito recursal, certo? Portanto, o depósito recursal ele é obrigatório no recurso ordinário, no recurso de revista, no embargo ao TST, no recurso extraordinário, no recurso ordinário em ação rescisória, certo? Mas existem alguns casos em que ele não é devido, por exemplo, embargo de declaração, ou ainda no caso de agravo de petição, não tem a previsão legal, embora o agravo de petição demande garantia do juízo, não é através do depósito recursal, certo? Mas nem sempre ele será devido no valor integral. Por quê? Porque existem casos em que há desconto ou isenção desse valor. E isso foi previsto pela Reforma Trabalhista de 2017. A partir de 2017, foi incluído o parágrafo 9º e também o parágrafo 10º no artigo 899 da CLT, certo? 899 da CLT. O parágrafo 9º vai conceder aí um desconto, vai ser reduzido, então, pela metade do depósito recursal das entidades sem fins lucrativos, dos empregadores domésticos, dos microempreendedores individuais, o MEI, o famoso MEI, também recolhe depósito recursal pela metade. E as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da lei, também têm esse depósito recursal reduzido à metade, diferentemente das pessoas jurídicas de direito público, dos beneficiários da justiça gratuita, das entidades filantrópicas, das empresas em recuperação judicial, que têm isenção do depósito recursal. Então, são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas em recuperação judicial, pessoas jurídicas de direito público e também a massa falida, que, além de não pagar depósito recursal, também não paga custas, ok? É isenta de custas e de depósito recursal a massa falida. Não são cabíveis esses depósitos recursais nos embargos de declaração, nos agravos regimentais, que são aqueles que vão recorrer das decisões monocráticas do relator, levando esse tema, então, para a turma do tribunal, nos termos do regimento interno do próprio tribunal, é o agravo regimental, e também o agravo de petição, que é um recurso cabível no âmbito da execução trabalhista, e que ele tem ali uma regulamentação que exige a garantia do juízo, mas não tem especificamente o depósito recursal. Esse agravo de petição só vai ser cabível quando o juízo já estiver garantido, por exemplo, por meio da penhora. Então, se já está garantido por penhora, não tem por que falar em depósito recursal, certo? Porque já está penhorado o dinheiro, ou veículo, ou imóveis, móveis, etc. Ok? Nos termos da ordem de preferência do CPC. Bem, e aí a gente vai falar um pouco sobre os recursos em espécie, começando pelo recurso ordinário, aquele que eu falei para vocês, que aqui no processo do trabalho faz, às vezes, da apelação, certo? Quando é que cabe, então, o recurso ordinário? Cabe RO, que é a abreviação de recurso ordinário, para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. Essa é a primeira hipótese, definitivas ou terminativas de vara ou juízo, que é aquela hipótese clássica que vocês mais vão ver na prática trabalhista, ok? Um pouco mais incomum é a segunda hipótese de cabimento do recurso ordinário, que vocês já conheceram porque eu dei exemplo para vocês aqui hoje,
que são das decisões definitivas ou terminativas dos tribunais regionais, mas em processos de sua competência originária, certo? A gente falou aqui da ação rescisória e do mandado de segurança de ato, né, que vai impugnar um ato de um juiz do trabalho. Ele vai ser de competência originária do TRT. E aí essa decisão definitiva ou terminativa, em qualquer um desses processos de competência originária do TRT, vai ser impugnada através do recurso ordinário no prazo de 8 dias úteis, ok? Quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos, aqui, esses processos de competência originária do TRT, ok? Vale a pena a gente enfatizar isso que eu falei através da súmula 158, que vai dizer que da decisão de TRT em ação rescisória é cabível recurso ordinário para o TST em face da organização judiciária trabalhista. Lembrando que cabe também o recurso ordinário no julgamento antecipado parcial do mérito, que é uma inovação do CPC de 2015, que na prática trabalhista acaba que os advogados mais antigos não têm o costume de lidar com essa figura jurídica e, às vezes, não sabem como impugnar essa decisão. Essa decisão ela é impugnável pela via do recurso ordinário, ok? Isso aí, se não me engano, está na instrução normativa número 39 do TST. Vale a pena dar uma lidinha nessa instrução normativa, ok? Também na decisão terminativa por incompetência absoluta e na decisão terminativa por incompetência relativa que remeta os autos a outro juízo e esse outro juízo esteja vinculado a outro TRT que não seja o TRT a que está submetido o juízo que proferiu essa decisão de incompetência relativa. É aquela famosa exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, certo? Que a gente já estudou em sala e viu na súmula, ok? Então, quando o juiz diz que ele é incompetente em razão do território e remete para outro juízo, e o outro juízo não está submetido ao TRT dele, mas a outro TRT, aí cabe recurso ordinário de imediato, ok? Além disso, a gente precisa conhecer também os embargos de declaração, que majoritariamente, pela doutrina, possuem, isso eu digo que praticamente é unânime, certo? Possui natureza jurídica de recurso, é recurso, o embargo de declaração, cabe de qualquer decisão, assim diz o próprio CPC, no artigo 1022, cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial para, dentre outras possibilidades, corrigir erro material, certo? Está lá no CPC, mas a gente tem outras hipóteses aqui na CLT também, como o caso de manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, que você já entende tudo, porque você já sabe que a gente está falando dos pressupostos recursais objetivos, certo? Aqueles que basta você olhar para o recurso e você já sabe que ele é intempestivo, que não foi recolhido à custa, que há ali uma irregularidade formal, que não tem assinatura do advogado ou da parte, certo? Que aquele recurso, aquela decisão é irrecorrível, não cabe recurso, o que cabe, mas não é aquele, certo? Então, tudo isso é analisado no juízo de admissibilidade, seja no juízo ACO, seja no juízo adquem, mas no ponto que examina os pressupostos extrínsecos do recurso. Além disso, cabe embargo de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, como a gente já sabe, devendo o seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Então, a regra procedimental aí acerca dos embargos de declaração, que são admitidos em face de vícios na decisão, vícios de omissão, contradição, obscuridade, erro material, manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos, ou mesmo diante da necessidade de pré-questionar uma determinada matéria, como a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? Registrado, então, o que é que vai acontecer? Cabe esses EDs, certo? De decisão de sentença ou acórdão, no prazo de 5 dias. O julgamento deve ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à apresentação desse ED. Isso vai ser registrado em certidão e admite-se o chamado efeito modificativo. O que é o efeito modificativo? É quando, ao suprir uma omissão ou uma contradição no julgado, uma parte que saiu vitoriosa vai perder porque a modificação vai lhe prejudicar. Isso significa que ela precisa ter o direito de se defender daqueles embargos de declaração. Então, o efeito modificativo, ele só vai ser lícito, só vai ser válido se o juiz der à parte embargada a possibilidade de se manifestar acerca dos embargos, ok? Então, é o que diz o 897A,
ao dizer admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. O 897-A corrobora o inciso 3 do 1022 do CPC, dizendo que erros materiais podem ser corrigidos de ofício ou a requerimento das partes. Aqui pode ser um simples requerimento, mas também pode ser embargo de declaração, sem problema nenhum. O eventual efeito modificativo, diz o parágrafo 2º, somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. É o que eu falei para vocês. Não pode ter efeito modificativo prejudicando a parte contrária se ela não tiver o direito de defesa. Ela precisa se manifestar no prazo de 5 dias. Então, esses embargos de declaração têm um efeito muito peculiar que vocês precisam conhecer. Vocês vão só conhecer lá no processo civil, ou já conheceram, mas que aqui no processo do trabalho também se produz, que é a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. No processo do trabalho, os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos por qualquer das partes. Então, quando você interpõe o ED, interrompe o prazo para você e interrompe o prazo para outra parte, que só recomeça a fluir, portanto, recomeça, é do início, a partir da intimação das partes acerca do resultado desses embargos de declaração, do julgamento dos embargos de declaração. Isso só não acontece a interrupção do prazo se os embargos de declaração forem intempestivos, ou seja, protocolados depois dos 5 dias, ou houver irregularidade de representação da parte, ou estiver ausente a assinatura da parte ou do seu advogado, ok? Nesses casos, aí não ocorre a interrupção. Ah, professor, mas e se o embargo de declaração for protelatório, não tinha nada para embargar, e o cara foi lá e embargou só para interromper o prazo? Ele consegue interromper? Consegue. A legislação permite esse tipo de expediente, embora implique na aplicação de uma multa por embargos protelatórios, mas a interrupção, ela ocorre, ok? Esse é o entendimento majoritário na jurisprudência, inclusive. Bem, a OJ 142 da SDI 1 vai tratar sobre aquilo que eu falei para vocês acerca dos efeitos modificativos. Ela vai dizer, é passível de nulidade a decisão que acolhe ED com efeito modificativo, sem que seja concedida a oportunidade de manifestação prévia à parte contrária, ok? Então, é imprescindível essa manifestação prévia para que ocorram os efeitos modificativos. O 184 vai nos aprofundar, a súmula 184 vai aprofundar um pouco mais no assunto dos embargos de declaração, dizendo que quando você recorreu de um ponto no recurso ordinário e o tribunal, por exemplo, não apreciou esse ponto, você precisa embargar de declaração. Se você não embargar de declaração, ocorre a preclusão, e quando você argumentar que, eu recorri ordinariamente ao TRT e ele não se manifestou sobre o ponto tal em seu recurso de revista e pedir que o TST venha a se manifestar sobre isso, o TST vai dizer, nananina, não. Ele vai dizer, não vou me manifestar porque você deixou precluir essa sua impugnação, porque você não embargou de declaração. É a súmula 184 que diz, ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir a omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. Então, como eu disse, se o tribunal não se manifestar sobre o argumento aduzido em recurso de natureza ordinária, compete à parte oferecer embargo de declaração para o fim de pré-questionar a matéria, que será objeto de recurso de natureza extraordinária, nesse caso, mais comumente, o recurso de revista, e sob pena de preclusão. Se você não embargar de declaração, vai ocorrer a preclusão, porque você precisa pré-questionar a matéria, porque esse é um dos elementos específicos, dos pressupostos específicos do recurso de revista, certo? Vale a pena ver a súmula 297, que a gente vai ver agora e vai revisar no final. Ela fala que diz ser pré-questionada a matéria ou questão quando, na decisão impugnada, haja sido adotada explicitamente tese a respeito. E aí incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargo de declaração objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Foi o que eu já disse para vocês. Tem que embargar de declaração.
considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Ou seja, se você embargou de declaração e o TRT ainda assim não se manifestou, ele disse, já me manifestei, e não se manifestou, já foi adotada a tese, ou qualquer tipo de evasiva, você não vai ser prejudicado, porque a simples interposição do embargo de declaração já faz com que a matéria seja considerada pré-questionada. Bem, a gente vai aprofundar mais para frente no recurso, por exemplo, do agravo de petição. Mas, por hora, eu quero falar para vocês que esse recurso ele é cabível na execução trabalhista, diante de decisões definitivas ou terminativas, certo? Por exemplo, decisão que julga os embargos à execução, decisão que julga embargos de terceiro, lá também na execução, ou ainda a decisão que extingue total ou parcialmente uma execução, certo? Ele está previsto no artigo 897, na linha A, e cabe no prazo de 8 dias. Mas o mais importante para a gente é conhecer o parágrafo 1º desse artigo 897, que vai nos dizer que o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta de sentença. Ou seja, você já tem uma decisão judicial dizendo que a reclamada deve tanto ao reclamante. Chega na execução, onde o reclamante está amparado por uma decisão judicial cognitiva, que da fase cognitiva, que às vezes já passou por vara do trabalho, TRT e TST, até STF, e já tem a decisão lá definitiva transitada em julgado que está sendo executada, então, em execução definitiva, certo? Cumprimento de sentença. E aí, ele vai lá, o reclamado vai lá e diz, ora, dessa decisão dos embargos à execução, ou de embargo de terceiro, ou de uma decisão que extingue parcialmente a execução, vai ser feito um agravo de petição para dizer que deveria, por exemplo, extinguir mais a execução, o que deveria extinguir uma parte da execução, em razão daquela decisão ali nos embargos à execução. E aí, esse reclamado, que hoje, nessa fase do processo, ele é executado, certo? Ele está sendo executado, ele vai precisar dizer o que é, exatamente, que é devido e o que não é devido, para que o que seja devido continue a ser executado, já que a gente está amparado aí por uma decisão judicial, por um título executivo. Pode ser judicial, pode ser um título extrajudicial, é a mesma dinâmica, ok? É preciso, no agravo de petição, delimitar justificadamente as matérias e valores impugnadas, porque vai ser permitida a execução imediata do remanescente até o final nos próprios autos ou em carta de sentença. Quanto ao agravo de instrumento, previsto também no artigo 897, o 897 vai dizer que cabe agravo do prazo de 8 dias de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos. Veja que só cabe agravo de instrumento no processo do trabalho de decisão que denega recurso, de decisão que não conhece recurso. Então, é preciso que o juízo ACO não conheça do recurso que você interpôs, um recurso ordinário, um recurso de revista. E, por não conhecer do recurso, esse recurso fica trancado lá no juízo de origem. E aí você vai, como advogado e do recorrente, vai precisar lançar mão do agravo de instrumento, que só serve para isso no processo do trabalho, só serve para destrancar o recurso que não foi conhecido no juízo ACO e enviá-lo para o juízo adquem fazer o julgamento do agravo de instrumento e, julgando procedente, julgar o seu recurso que havia sido denegado, que havia tido conhecimento denegado na origem, certo? No juízo ACO. Vale a pena relembrar que, como eu já falei, esse agravo de instrumento admite o juízo de retratação ou reconsideração, certo? Então, o juízo ACO, ao verificar que, por exemplo, não tinha fundamento ele indeferir, ele não conhecer de um recurso ordinário da reclamada por ausência digamos, de recolhimento de custas, certo? Não havia razão para isso, porque
a condenação da reclamada foi apenas uma obrigação de fazer. Não havia, ou melhor, porque a reclamada não foi condenada, certo? Não houve condenação, não houve condenação da reclamada. Foi totalmente improcedente a reclamação trabalhista. E o advogado da reclamada está recorrendo apenas dos honorários advocatícios. Nesse caso, não há deserção e o juiz pode, então, se retratar e reconsiderar e intimar a outra parte para apresentar as contrarrazões e remeter o recurso ao tribunal, certo? Então, ele cabe, esse agravo de instrumento cabe das decisões do juiz ACOR para fazer subir o recurso. E ele precisava, pelo menos, conter as peças, como é que eu posso dizer, os documentos imprescindíveis para a confecção do instrumento. Ora, então tem um motivo para ele se chamar agravo de instrumento? Ele tem um instrumento? Ele tem um instrumento. Que instrumento é esse? É um conjunto de documentos que vão precisar ser enviados para o tribunal que vai julgar o agravo de instrumento e depois, posteriormente, o recurso. A gente vai falar desses documentos aqui? Não, não vai falar. Por quê? Porque tanto as peças necessárias quanto as facultativas, elas são dispensadas após o processo judicial eletrônico. A Resolução Administrativa 1418 do TST, no artigo 1º, dispensa todas essas peças. E como, hoje em dia, todos os tribunais regionais do trabalho também têm processo eletrônico, então não há necessidade de formação do instrumento. Hoje em dia, isso ocorre também perante os TRTs, uma vez implementado o processo judicial eletrônico no âmbito desse regional, ok? O agravo de instrumento, como eu disse para vocês, admite ou necessita do pagamento do depósito recursal, se não for caso de isenção total ou parcial, né, desse depósito, que a gente já viu os casos, vai precisar depositar esse valor, que vai ser de 50%, aí é um limite máximo, observada a natureza jurídica do depósito recursal, né? A gente vai precisar observar, então, o valor da condenação. Não vai precisar ultrapassar o valor da condenação, esse percentual de 50% do valor do depósito do qual o recurso que se pretende destrancar foi feito, certo? Então, você interpôs um recurso ordinário, você interpôs recurso ordinário e precisou recolher R$ 9.828,51 de depósito recursal. O juiz não conheceu. Você vai precisar agravar de instrumento. Qual o valor do depósito recursal? Se sua condenação foi de 20 mil, por exemplo, aí vai ser de 50% desse valor que você recolheu para o recurso ordinário, ok? Lembrando que quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar um recurso de revista que se insurja contra uma decisão que foi contrária a uma jurisprudência uniforme do TST ou das súmulas, ou seja, das súmulas e OJs do TST, aí não precisa efetuar esse depósito recursal do agravo de instrumento, certo? Então, a decisão descumpre súmula do TST, descumpre OJ do TST, você recorreu de revista. Esse recurso de revista não foi conhecido. Aí o que é que você vai fazer? Agravo de instrumento. Qual o fundamento desse recurso de revista? Foi a contrariedade lá do recurso de revista. Foi contrariedade à súmula OJ do TST. Então, esse agravo de instrumento agora não precisa de depósito recursal, ok? É o parágrafo 8º do artigo 899 da CLT. Já o recurso de revista, ele vai ter uma série de requisitos, certo? Específicos. Esses requisitos específicos do recurso de revista precisam ser observados e serão analisados no juízo de admissibilidade, valendo a pena frisar que a transcendência só pode ser analisada pelo TST, não vai ser analisada no âmbito do TRT, ok? Quais são os requisitos específicos do recurso de revista? Primeiro, que a questão seja exclusivamente de direito, certo? Como se sabe, é um recurso que visa a uniformização de jurisprudência e de aplicação do direito, não é para discutir fatos e provas, é um recurso de natureza extraordinária, não discute fatos e provas e, portanto, a questão tem que ser exclusivamente de direito. Além disso, há de se preencher a hipótese legal específica do recurso de revista. São 3 hipóteses, a gente vai conhecer elas daqui a pouquinho. Além disso, a matéria tem que ter sido pré-questionada.
A gente viu que o pré-questionamento é a manifestação do Tribunal ACO acerca da tese jurídica ou questão jurídica suscitada no recurso de revista. Isso pode ser ficto, inclusive, ou seja, por uma ficção jurídica, mediante a interposição dos embargos de declaração, como a gente viu. E ainda é necessário que haja a transcendência. O recurso de revista, ele cabe nos dissídios individuais e nas ações plurimas, que são também dissídios individuais, certo? Porque, em ambos os casos, você tem ali direitos de trabalhadores, pessoas físicas sendo discutidos naqueles processos. Nos dissídios individuais, você pode ter 1, 2, 3, vários autores. Nas ações plurimas, você vai ter 1, 2, 3, vários autores, vários reclamantes, né, representados, muitas vezes, pelo sindicato. Mas o sindicato como substituto processual, legitimidade extraordinária, diferente do sindicato no dissídio coletivo, nas ações de direito coletivo do trabalho, que vão discutir as normas de acordo coletivo, de convenção coletiva, de sentença normativa, dissídio coletivo de greve, em que a gente vai ter num polo sindicato e no outro a empresa, ou num polo sindicato e no outro sindicato. Nesses casos, não cabe recurso de revista, nos dissídios coletivos, nos quais o sindicato atua com legitimidade ordinária, certo? Para discutir matéria de direito coletivo. Aí não cabe recurso de revista. Então, só cabe nos dissídios individuais e nas ações plurimas. Ainda cabe de decisão de TRT em recurso ordinário e de decisão de TRT em agravo de petição. Ou seja, não cabe recurso de revista de decisão de juiz do trabalho em vara do trabalho. Não cabe recurso de revista em decisão de TRT em ações de sua competência originária. A gente viu que quando a ação de competência originária do TRT, o recurso que cabe é o recurso ordinário. Agora, se o TRT está julgando uma demanda já em sede de recurso ordinário, ou seja, na sua competência recursal, ou o TRT está julgando uma demanda em sede de agravo de petição, ou seja, em sua competência recursal, aí vai caber recurso de revista para a turma do TST. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando, e aí vem aquelas hipóteses específicas, certo? As hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista. São basicamente 3 hipóteses. Uma, em razão de divergência de interpretação, certo? De lei federal, a segunda hipótese, a gente vai falar de divergência a respeito de lei estadual, acordo, convenção coletiva e regulamento, que transcende a jurisdição do TRT. E a terceira hipótese vai falar das decisões que são proferidas com literal violação ao dispositivo da lei ou da Constituição. Nesses 3 casos, vai caber recurso de revista para a turma do TST. Essas são as hipóteses específicas que a gente vai tratar aqui pormenorizadamente, dizendo, então, que cabe o RR, o recurso de revista, a turma do TST, das decisões proferidas em grau de RO, de recurso ordinário, em dissídio individual, nunca coletivo, pelos TRTs, ou melhor, quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da que lhe houver dado outro TRT, no seu pleno ou turma, certo? Ou ainda a interpretação que esse TRT prolator da decisão que você vai recorrer em sede de recurso de revista, ele deu uma interpretação à lei federal divergente, diversa da interpretação dada pela SDI, Seção de Dissídios Individuais, do TST. Ou ainda essa interpretação contrariar a súmula de jurisprudência uniforme do TST, não OJ, apenas súmula, ou ainda contrariar a súmula vinculante do STF. Aí vai caber recurso de revista, por divergência interpretativa, certo? Ainda vai caber recurso de revista quando essa decisão do TRT der ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial, todos eles de observância obrigatória em área territorial,
que exceda a jurisdição do TRT, que prolatou essa decisão acerca da qual você está recorrendo, esse TRT deu, então, uma interpretação divergente na forma da linha A, que a gente falou agora há pouco, divergente de outro TRT no pleno turma, divergente da SDI do TST, divergente de uma súmula do TST ou divergente do STF, ok? Acerca de lei, então, portanto, na linha B, de lei estadual, acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa e regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que excede a jurisdição do TRT prolator da decisão acerca da qual você está recorrendo, certo? E a linha C é quando simplesmente essa decisão proferida pelo TRT em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, por sua turma, certo? Vai decidir, então, em violação literal à disposição de lei federal ou violação literal, afronta direta e literal à Constituição Federal. Nesses casos, são os 3 casos em que cabe recurso de revista. Então, a gente tem que ver uma dessas 3 hipóteses, em que você vai fundamentar a sua peça do recurso de revista, certo? Além disso, a questão precisa ser exclusivamente de direito, a matéria precisa ter sido pré-questionada e precisa haver transcendência. Sobre a jurisprudência acerca do recurso de revista, vale a pena a gente lembrar aqui da súmula 218, de que é incabível recurso de revista interposto de acórdão regional prolatado em agravo de instrumento, afinal a gente viu que só cabe de decisão em RO ou em agravo de petição, não cabe em agravo de instrumento, ok? Recurso de revista. Também é inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial, se a parte não comprovar que a lei estadual, norma coletiva, ou regulamento de empresa extrapola o âmbito do TRT prolator da decisão, como a própria linha B deixa bem claro na sua leitura, ok? É a OJ 147 da SDI 1. Além disso, a súmula 126 reitera o fato do recurso de revista ser de natureza extraordinária, dizendo é incabível o recurso de revista ou de embargos para reexame de fatos e provas. Já estamos carecas de saber isso, certo? É incabível RR ou embargos ao TST para reexaminar fatos e provas. E na remessa de ofício, que a gente já sabe o que são aquelas decisões que condenam a fazenda pública, certo? Nos termos do CPC ali, a partir de determinados valores, decisões líquidas, certo? E em determinadas matérias, em que o juízo originário, de competência originária, vai remeter automaticamente aquela decisão ao tribunal para que o tribunal analise o mérito daquela decisão, essa remessa de ofício. Só que a OJ 334 vai nos dizer que é incabível recurso de revista do ente público que não interpôs um recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, certo? Porque, como é que ele não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância? Porque essa decisão foi parar na segunda instância por remessa de ofício, certo? E aí, se foi por remessa de ofício, ele não pode interpor recurso de revista dessa decisão que mantém a sentença de primeiro grau, ok? Mas se a decisão agravou na segunda instância a condenação que foi feita na primeira, a condenação acerca da qual houve a remessa de ofício, aí vai ser possível, certo? Aí vai poder o recurso de revista. É a exceção. Então, tem regra e tem exceção. Começa com a regra, termina com a exceção. Vou reler para que não reste dúvida. É incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Professor, e recurso de revista no sumaríssimo? É possível? É possível, mas tem hipóteses mais restritas, ok? O sumaríssimo é aquele rito acima de 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. É aquele rito intermediário, ok? Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente se admite recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST, à súmula vinculante do STF, ou ainda por violação direta à Constituição Federal. Então, só nesses 3 casos. E vale a pena a gente ressaltar a súmula 442, que vai nos dizer que no sumaríssimo não cabe recurso de revista por violação à OJ do TST.
Súmula 442 diz: nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade do recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta de dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST, não se admitindo recurso por contrariedade à OJ deste tribunal ante a ausência de previsão legal no 896, parágrafo 6º da CLT. Ok? Então, vale a pena a gente lembrar, a gente aproveitar que falou do recurso de revista no rito sumaríssimo e lembrar que no rito sumário há uma divergência, certo? Sendo que o TST admite recurso ordinário, recurso de revista e recurso extraordinário, tanto o TST quanto o STF admitem esses recursos para falar apenas de violação à Constituição, no rito sumário, até 2 salários mínimos, que é o chamado dissídio de alçada, mas Bezerra Leite defende que vai direto para o STF. Essa matéria constitucional é direto recurso extraordinário para o STF sobre a matéria constitucional. A gente já falou disso, só estamos recapitulando. E, por fim, com relação a esses requisitos específicos do recurso de revista, vale a pena a gente relembrar o pré-questionamento, que é um requisito específico do recurso de revista, e a súmula 297, que a gente já falou dela, que a matéria está pré-questionada, a matéria ou questão está pré-questionada quando a decisão impugnada adotou explicitamente tese a respeito da matéria. Se não adotou, aí incumbe a parte, desde que a matéria já sido invocada no recurso principal, digamos, no recurso ordinário, certo? Acabe a parte, desde que a matéria tenha sido invocada no recurso principal, opor os embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Então, se você não embargar de declaração e depois quiser recorrer de revista para que o TST venha se manifestar acerca daquilo que você falou no RO, mas não embargou, aí não vai caber porque você deixou precluir a sua oportunidade. Agora, considera-se pré-questionada essa questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual o TRT se omitiu de pronunciar a tese, quando você opõe os embargos de declaração, ainda que o TRT não se manifeste explicitamente sobre a tese que você pediu que fosse solucionado o vício, que você requereu a solução do vício através dos embargos de declaração. Certo? Então, vale a pena a gente falar da OJ 62 da SDI 1 nesse ponto. Ela diz que é necessário pré-questionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta. Professor, eu entendi o que é o pré-questionamento, mas eu não entendi o que é essa tal transcendência. O que é a transcendência? A transcendência ocorre quando a ação judicial que você está, na qual você está interpondo um recurso de revista, essa ação judicial foi, então, como é que eu posso dizer? Ela possui uma relevância que extrapola o interesse das partes, o interesse do reclamante, o interesse da reclamada, porque ela tem transcendência. E existem alguns elementos que vão nos indicar se há ou não há transcendência naquela demanda. Esses elementos estão no artigo 896-A da CLT. O artigo 896-A vai dizer que o TST, eu disse o TST e não o TRT, é o TST, Tribunal Superior, órgão de cúpula, é que no recurso de revista examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Então, essa transcendência que denota uma importância da demanda para outros, além das partes do processo, pode ter uma natureza econômica, política, social ou jurídica. E o parágrafo 1º nos diz que são indicadores de transcendência, entre outros elementos, diversos elementos podem mostrar essa transcendência, mas são indicadores, entre outros, de transcendência de natureza econômica, o elevado valor da causa. São indicadores da transcendência de natureza política, o desrespeito da instância recorrida a uma jurisprudência sumulada do TST ou do STF. Isso é um indicador de uma transcendência política. É indicador de uma transcendência social a postulação pelo reclamante recorrente de um direito social
que esteja assegurado constitucionalmente, de um direito social assegurado na Constituição. Lembre que os direitos sociais são direitos fundamentais, certo? E isso é uma transcendência social, isso é um indicador de transcendência social. E são indicadores de transcendência jurídica a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Isso denota uma pista, né? Um indicador de transcendência jurídica. Como eu falei para vocês, o parágrafo 6º do 896A vai reiterar aquilo que eu já estou falando pela terceira vez só na aula de hoje. O fato de que o juízo de admissibilidade do recurso de revista, exercido pela presidência dos tribunais regionais do trabalho, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo e não abrange o critério da transcendência das questões nele veiculadas, porque, como eu disse para vocês já 3 vezes, o critério da transcendência é analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho. É só ele que vai analisar esse requisito específico do recurso de revista, ok? Assim, a gente encerra o conteúdo da aula de hoje, certo? As 2 horas e 30 de gravação, mais de reunião, mas com menos tempo aí de gravação. E a gente passa, então, para as dúvidas e questionamentos acerca da disciplina, ok? Lembrando que essa aula de hoje não cai na oficial 1, só cai na oficial 2, então não precisa revisar ela para a semana que vem, ok? Nem ela e nem o assunto de Ministério Público do Trabalho. Os demais assuntos, inclusive outros assuntos dados no mesmo dia da aula de Ministério Público do Trabalho, cairão na nossa oficial 1, ok? Até mais. A gente continua, então, no ao vivo para a retirada de dúvidas.